Então, bom dia! Sexta-feira é aquele dia que a gente fica a sonhar desde segunda-feira. Bom, mas sexta-feira implica não irmos de fim de semana sem uma boa dose de análise sobre a conjuntura económica e política em Portugal. Já percebeu? Está com a cor do dinheiro do dia 24 de maio do ano da graça de 2019. E prepare-se porque vem aí uma edição cheia de análise. Bom, já percebi que está tudo bem com a sua imagem e, portanto, podemos prosseguir diretamente para a agenda de hoje. Não sem antes recordar àqueles que normalmente também vão ao YouTube, sobretudo quando já não vêem em direto, que ontem não há um problema qualquer com o YouTube e não consigo fazer o upload nem do vídeo de ontem e vamos ver se consigo fazer o de hoje. Vou ver se consigo ainda resolver o problema hoje. Bom, alerta feito. Nos últimos dias houve pessoas que me pediram para explicar esta história da Huawei e da relação com a Google e não sei o quê. Bom, a Huawei é neste momento o maior fabricante de telemóveis e de smartphones do mundo. E tem uma cota de mercado muitíssimo grande. Bem, então qual é o problema? É muito simples. O Sr. Trump anda de cadeias às avessas com a China e decidiu limitar aquilo que são as transações, que são as relações entre empresas americanas e empresas chinesas. Em que é que a Huawei depende de empresas americanas? Olha, algumas coisas, componentes dos telemóveis que fabrica, aliás, os telemóveis são cada vez mais sofisticados, eu inclusive já lhe dei conta que estou aqui a testar o P30 Pro e até vou fazer um unboxing e uma análise muito sumária deste telefone em breve, e devo dizer à partida que me surpreendeu, de uma qualidade extraordinária, com as melhores câmaras do mercado, batem tanto a Samsung como a Apple por 10-0, mas enfim, voltando à questão. O que é que aconteceu? O Google comunicou à Huawei que a partir de agora, não é os telemóveis já existentes no mercado, é os que virão a seguir, vai cortar a assistência naquilo que é o sistema operativo. Bom, isto é um problema, embora o sistema operativo Android seja de código-fonte aberto, ou seja, ele está disponível, qualquer fabricante ou qualquer desenvolvedor, entre aspas, developer, pode chegar lá, mexer naquilo, fazer um sistema operativo diferente, o problema aqui é este, é que se você for ver na história recente, já houve uma série de empresas, e empresas inclusive de peso no mercado, que tentaram fazer o seu próprio sistema operativo, utilizando aquilo que é o código-fonte aberto do Android. Bom, se você quiser alguns exemplos, eu dou-lhes. Olha, Nokia, BlackBerry, Microsoft, Intel, Palm, Firefox, Samsung, Jolla, todos estes tentaram fazer um sistema operativo que pegasse. Bom, o único sistema operativo, digamos assim, fechado, proprietário, é o da Apple. Pegou, vamos ver até quando. Bom, mas o problema é que este código-fonte aberto permite mexer em toda a linha de código e fazer um sistema operativo diferente, nunca pegou. E por isso é que o mundo está dividido essencialmente entre o iOS da Apple e o Android, que neste caso, em maioria, é aquele que é desenhado e desenvolvido pela Google. Bem, você dirá, está bem, então, mas o peso que a Huawei tem, só um pormenor. Isto é relevante essencialmente para fora dos Estados Unidos, não na China, porque na China eles têm sistemas completamente diferentes que a própria Huawei desenvolveu. Portanto, há aqui um problema, que é de um momento para o outro, nos novos smartphones, atenção, não é aqueles que já circulam no mercado, porque isso a Google não vai poder cortar aquilo que é a assistência que dá a Huawei. A questão é para o futuro. Bem, a Huawei pode fazer o seu sistema operativo? Pode. Vai pegar como os outros não pegaram? Eu não sei, tenho dúvidas. Mas há uma coisa que isto releva disto que é muito importante, que é a análise global disto tudo. O Sr. Trump, como sabem, na minha opinião, é um grande idiota. E nisto está a ser idiota. Até por outra razão. Imagine só, a China anda a tentar projetar o seu poder no mundo. Imagine só se a China chegar àqueles 50 países que estão no Road Belt, One Road, a nova rota da seda, e chegar àquelas empresas e dizer assim, vamos fazer uma ultrapassagem das empresas americanas. Juntamos aqui todos, fazemos um sistema operativo que passamos a utilizar. Isto é uma das hipóteses. Portanto, primeiro ponto, isto pode sair o tiro pela culatra aos Estados Unidos. Mas, imagine só se a China bloquear aquilo que é o acesso da Apple aos fabricantes chineses, nomeadamente hardware. Tudo isto acaba numa guerra comercial sem precedentes em que todos perdem. Portanto, vamos aguardar para perceber para onde é que as modas vão parar. Bom, sendo certo que isto não engrandece ninguém,
Quando se começa a limitar comércio, os países começam internacional, os países começam a empobrecer. Bom, a DSE, você lembra-se daquela marmelada com os prestadores privados de saúde que não sei quê, pagavam preços muito elevados, cobravam preços muito elevados e, portanto, a ADSE ia arranjar um pressário novo. Você recorda-se que eu andei aqui semanas a perguntar, mas espera aí, então era assim tão urgente? Se eles já sabiam onde é que estão os preços mais elevados, como é que, das últimas semanas, ainda não tinha aparecido um pressário novo? Parece que finalmente a ADSE comunicou aos privados que já tem um pressário novo. Mas aquela dívida de 38 milhões, não sei o quê, parece que já baixou para 25 milhões. Já percebeu? Isto é tudo conflitos artificiais criados pela tutela da ADSE para arranjar um problema, aliás, para arranjar campanha eleitoral, para arranjar votos para dizer que está tudo a ser votado à esquerda. Isto é tudo uma estupidez. E a única coisa que o governo e a ADSE conseguiram nos últimos tempos foi perturbar o sossego daquelas pessoas que precisam de cuidados de saúde. Está admirado? Eu não estou. Bom, mas finalmente, né, lá apareceu o tal pressário. Era tão urgente, que andávamos há mais de um mês à espera daquela marmelada que chamava novo pressário da ADSE para com os prestadores de saúde privados. Bom, terceiro ponto. Então não é que Berardo insiste mesmo na história de processar o Parlamento porque colocou aquela audição em sinal aberto? Pá, ó meus amigos, e sobretudo se calhar os advogados do próprio João Berardo, tenham um bocadinho de juízo. Quer dizer, o Parlamento é a casa da democracia. O Parlamento é o sítio da transparência. Portanto, nós portugueses temos direito a saber daquilo que se passa com a audição de cidadãos portugueses no Parlamento. Isto não é um tribunal. Aquilo é um Parlamento. O Parlamento é suposto ser aberto. É uma questão de transparência. Portanto, os advogados do João Berardo e o próprio João Berardo tenham um bocadinho de juízo. Isto não bate a bota nem com a perdigota. Bom, último ponto desta conversa, ainda no período da história do dia, que já vamos com 7 minutos. Bom, ontem aliás, último não, penúltimo, ficámos a saber que a filha de Dias Loureiro, Catarina Loureiro, foi detida, mas parece que foi libertada também a seguir, por causa de suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro, ela ou o seu marido, ou não sei das quantas. Bem, eu ia dizer que isto runs in the family, mas é um bocado chato. Até parece que foi o marido dela. Bom, mas isto não engrandece nada, porque a gente olha e diz assim, peraí, mas a família Loureiro está metida em tudo quanto é complicação e problemas. Bem, último ponto desta conversa. Conferência da AGEAS, como sabe, a Cor do Dinheiro tem uma parceria com a AGEAS e nós fazemos pelo país fora uma série de conferências, temos vindo a organizar, esta foi a 7ª, sobre PMEs, produtividade, competitividade, pensar os problemas que as empresas têm, sobretudo as PME, e como é que podem tornar empresas de sucesso. Ontem foi a edição no Algarve, correu espetacularmente bem, a sala não chegou para as encomendas, assuntos muito interessantes, um painel fora de série. Aproveito para dizer que em breve irei fazer um vídeo com um dos participantes no painel, um belíssimo exemplo de empresa, de investimento, de visão, de futuro, de empresa moderna e de criação de postos de trabalho de riqueza. Aguarde, eu devido tempo darei conta disso. Vamos lá então à agenda. Bom, você recorda-se aqui há umas 3 semanas ou 4, quando eu analisei a reforma da supervisão financeira em Portugal, disse, a propósito de quê? Do Governo pôr a Inspeção-Geral de Finanças a fiscalizar o Banco de Portugal. E eu disse-lhe aqui que era uma estupidez, porque isto era pôr um órgão administrativo dependente de um ministro, repare, a fiscalizar uma instituição independente, que responde perante o BCE, que está integrado naquilo que se chama Sistema Europeu de Bancos Centrais. Ora, quando o BCE foi criado, e o Sistema Europeu de Bancos Centrais, e quando os tratados nesta matéria foram feitos, ficou lá estabelecido que o Banco Central Europeu e os seus dependentes, os bancos centrais nacionais dos países que fazem parte do euro, são independentes. Não pode haver intervenção do Governo. Portanto, o que eu disse aqui na altura é que isto era uma vergonha, o Governo, por portas travessas, estar a tentar limitar a independência do Banco de Portugal. Imagina o que é. A Inspeção-Geral de Finanças, o Ministro das Finanças não gosta do Governador, como acontece neste momento. E vai ter com os meninos da Inspeção-Geral, que são uns mandados, não é no mau sentido, são mandados, depende hierarquicamente daquilo que é o Ministro das Finanças, dizer assim, vão lá investigar isto e aquilo. Você já percebeu qual é o risco que isto acarreta? E não me venham dizer, como foi o Ministro das Finanças, que aquilo já acontecia. O Governo alterou a formulação da lei. Bom, o que é que eu lhe disse aqui na altura? Que o BCE é quase de certeza que se ia tirar ao ar. E aqui ia comunicar ao Governo português que aquilo não era aceitável. Vá lá. O que é que aconteceu ontem? O BCE deu cabo daquilo que é a proposta de revisão da supervisão financeira. E houve aqui alguns pontos que foram exatamente na mousse
em relação ao que nós tínhamos dito. Olha, primeiro, o governador não pode ser destituído pelo Parlamento, a não ser em casos muito específicos. Portanto, isto acrescenta mais um elemento de intervenção externa na independência do Banco Central. Segundo ponto. Bom, então, um governo novo que entra, um Parlamento novo que entra em vigor e um governo, e cujo governador tinha sido nomeado 6 meses antes, se não for confirmado, pode ser destituído. Quer dizer, isto não me lembra a um idiota. Bom, mas lembrou ao Ministro das Finanças, chumbo do BCE. Mas, em caso de cisão, fusão, não sei o que, antes do Banco de Portugal, o governador pode ser destituído. O que é o problema aqui? Como você já percebeu. Mário Centeno e o seu amigo António Costa quiseram fazer uma legislação para pôr o Banco Central em sentido. O Banco de Portugal. Bom, não está admirado, pois não. Mas, as críticas do BCE vão não só para o Banco de Portugal, vão para todas as instituições que fiscalizam a própria, fazem supervisão financeira. Se você for ver, o Banco de Portugal já se tinha pronunciado contra isto. A CMVM já se tinha pronunciado contra isto e até a própria Anacom, a Autoridade da Concorrência, já tinham avisado que esta reforma não era uma grande reforma. Mas o BCE vem dizer outra coisa, que inclusive o facto de algumas, ou melhor, aquelas normas implicam que quebrar aquela ideia fundamental no Banco Central Europeu, que é não pode haver financiamento monetário de organizações do Estado. Ora, que é aquilo que esta reforma financeira também permite. Portanto, primeiro ponto, o BCE arrasou, deu cabo, escaqueirou de cima a baixo a proposta do governo. Eu acho muito bem e agora vou-te explicar porquê. Ou seja, em minha opinião, o BCE tem toda a razão. Primeiro, porque limita a independência do Banco de Portugal. Segundo, porque coloca o Banco de Portugal, uma instituição independente, naquilo que é o livre-arbítrio de qualquer governo. Ora, eu não quero o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o exclusivo da esquerda. Normalmente costuma-se dizer que não sei quantos é da direita. Não é. A esquerda faz e dispõe de tudo e mais alguma coisa em Portugal. É tradição da esquerda. Eu não quero isso como cidadão. Pelos vistos, o BCE também não. E o BCE, como sabe, foi moldado à imagem do Banco Central Alemão, que tem dado boas provas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Se você for ver, vai ver a economia alemã, vai ver o valor daquilo que era o marco alemão e agora veja o valor do euro. Portanto, isto é tudo baseado em independência de bancos centrais. E, portanto, esta maralha que aqui está, não é? Que tem a mania que são os novos pretores, está a ver a Roma Antiga? Pretores. Tem a mania que são pretores. Eu costumo chamar de pretores de meia tigela. Esbarraram naquilo que é a oposição do Banco Central. Como sabe, ontem o Secretário de Estado, o Ricardo Mourinho Félix, candidato a Ministro das Finanças, já veio dizer que não tem razão e não sei o que, o Governo vai responder. Pode responder o que quiser. Por exemplo, o Banco de Portugal, aliás, o Governo tem um problema com o Conselho de Finanças Públicas e tem um problema com o Banco de Portugal. E anda a ver, fez esforço todo, e o PS a mesma coisa, e a esquerda também, a extrema esquerda também, para limitar o poder destas instituições. Eu não aceito isso como contribuinte e como cidadão, porque eu quero instituições independentes para controlar o governo. Senão, chegamos àquela situação de pré-revolução francesa, e já agora, naquela situação que se vivia no anterior regime. Ora, pretores, não obrigado. Isso ficou na Roma Antiga. E muito menos capitaneados pela extrema esquerda. Bom, sigamos para bingo. Já vamos com... caramba! Eu vou deixar este ponto que, os bancos pagam muito pouco pelos depósitos a prazo. Eu recordo-me ter já falado isto várias vezes. O ECO fez um trabalho muito bom, o jornal ECO, sobre isto na semana passada. Aliás, esta semana. Eu vou deixar este ponto para a próxima semana porque já percebi que vamos ficar sem tempo e porque isto exige uma análise um bocadinho mais aprofundada. Nós já vamos com 14 minutos de programa. Vou deixar isto para segunda-feira, ok? Bem. Quinto ponto. O Governo, esta semana, atirou para 2026 o reembolso de 742 milhões de euros. Eu explico. Este ano, 2019, 2020 e também 2021, tem picos de reembolso de dívida. Uma boa parte desta dívida contraída durante o período da loucura do governo de José Sócrates. Bom, aquilo foi uma loucura de endividamento. Bem, e o que é que se passa? Para não termos estes picos de ir buscar ao mercado muito dinheiro, ou então poupar muito dinheiro no nosso orçamento para amortizar aquilo, o que é que o Instituto de Gestão do Crédito Público tem vindo a fazer
de há 2 ou 3 anos esta parte. Em algumas emissões, diz assim, vai ao mercado e diz assim, meus senhores, vocês que têm estas obrigações que nós emitimos e que vamos ter que pagar, podemos fazer uma coisa. Pá, vocês aceitam não, que eu não reembolso agora, reembolso daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos e pago mais tanto por novos títulos. Esta semana já tinham feito isto no princípio deste ano, com outra emissão. Eu hei de dar conta disto um dia deste hei de fazer uma análise sistemática do que está a passar. Fizeram agora com 742 milhões de euros que atiraram para 2026. Você dirá, Camilo, todos os governos fazem isso. É verdade. Olha, o governo da Troika fez isto em 2 ou 3 vezes. Mas uma coisa é nós fazermos isto em caso extremo. Aquele caso extremo era que a Troika deixou fazer era insolvência. Outra coisa completamente diferente é nós fazermos isto num momento normal de comportamento da economia, em que a economia cresce fabulosamente, na opinião do governo, em que as finanças públicas estão com contas certas, em que está a reduzir a dívida pública, em que baixa o desemprego, aumenta os impostos, aliás, a receita fiscal aumenta as contribuições, não sei das quantas, está a ver? Se está assim tão bom, há uma pergunta que eu tenho para fazer. Porquê é que o governo, em vez de andar a desenvolver tudo e mais alguma coisa, a correr, que está a criar problemas, em vez de ter problemas no SNS, em vez de ter problemas na Segurança Social, houve ontem mais uma informação de que, novamente, o governo não entregou à Segurança Social tudo aquilo que foi buscar no adicional ao IMI, mas eu vou guardar o assunto para segunda-feira, que não temos tempo hoje. Ou seja, se está tudo tão bem com as finanças públicas, mas porquê é que nós estamos a tirar para o futuro o reembolso de dívida? É para alisar picos, está bem, mas se eu poupar muito agora, se eu fizer uma poupança extra, eu consigo amortizar aquilo, está a ver? O que nós estamos a fazer é arranjamos despesa por tudo e mais alguma coisa, em tudo quanto é sítio, menos onde ela faz falta, que é o SNS, que é a educação, que é os transportes, que é algumas infraestruturas. Olha a história da Soflusa, olha os comboios da CP, que eu já lhe vou explicar que no verão não vai haver comboios suficientes, ou seja, você tem um horror de áreas onde falta dinheiro. E o governo não põe dinheiro ali, põe dinheiro aonde? A devolver rendimentos, pensões e não sei das quantas. Está a ver o problema? Nós não poupamos o suficiente para amortizar dívida. Atiramos dívida para o futuro. Para quê? Daqui a 5 anos, repare, 19 a 26 são 7 anos. Imagina os adolescentes que agora estão nos 17 anos, daqui a 7 anos estão no mercado de trabalho. É esta gente que vai pagar isto. Nós estamos a atirar para o futuro responsabilidades que nós contraímos. Não é justo. Não é justo para com as novas gerações, mas encoraja esta facilidade que os mercados nos estão a dar, encoraja em que neste momento, em vez de fazermos como prioridade amortizar a maior quantidade de dívida, estejamos a amortizar apenas uma parte para entregar a responsabilidade do resto a outros. Ora, isto é justo? Não é. Repito, isto faz sentido em casos extremos? Faz. Não pode ser política sistemática do Tesouro Português. E o Tesouro Português, eu sei que tem lá uma senhora muito competente chamada Cristina Casalinho, mas quem manda naquilo efetivamente é o Ministro das Finanças, que é o Tesouro, percebe? Portanto, não faz sentido fazer isto como política, não faz sentido fazer isto de forma sistemática, porque é tirar responsabilidades nossas para cima de outras gerações. Como você sabe, há uma boa parte dos políticos em Portugal que adora fazer isto. 1.100 pessoas em direto, obrigado pelo apoio ao canal A Cor do Dinheiro. Bom, vamos lá seguir rapidamente para bingo, já vamos com 18 minutos desta brincadeira. Bem, 7º ponto, vamos inverter isto. Não vai haver comboios da CP que cheguem para este verão. Diga-me uma coisa, há quantos anos é que você sabe que não há comboios suficientes? Não é só no verão. Esta legislatura toda foi sempre assim. Parques da Soflusa. Havia gente suficiente? Não havia. Na CP, havia gente suficiente para as reparações de comboios? Não havia. Há quanto tempo é que isto dura? Há 4 anos, pelo menos. Em 4 anos o governo não podia ter feito nada? Podia. Não fez. Porquê? Porque o dinheiro foi para outras coisas. Para onde? Para a devolução dos rendimentos. Está a ver? Prioridades. E depois andam com a conversa que não sei o que acabou a austeridade. Não acabou nada. Bom, vamos então para o último ponto. Vamos deixar ficar esta história para depois melhor análise. Vamos para o último ponto, vamos com 19 minutos e eu não quero passar 19 minutos. Bom, dos 20 minutos. Bem, então, europeias, abstenção e resultado da direita. Vamos lá então a esta história, esta melhor. Deixa-me lá pôr aqui o iPad, que é para não se partir. Bom, então, isto é assim. Como vocês já sabem, eu estou preocupadíssimo com estas eleições. São eleições muitíssimo importantes para a Europa, cujos assuntos principais não foram discutidos. Estou convencido que vai haver uma abstenção elevada. Não sei se vai haver abstenção recorde. Estou preocupadíssimo por outra razão. O Governo não tem oposição. Foi a conclusão a que eu cheguei
depois destas eleições. Já tinha essa ideia, como você sabe, é a minha opinião corrente aqui. Mas, desta vez, confirmei isto. O Governo não tem oposição à altura. Mostrou o episódio da bazuca nos pés, com a história de recuperação do tempo de serviços de professores, propostos pela direita, e mostrou esta campanha eleitoral. Lamentável. Personalizada, fulanizada, com ataques suezes, com discussão de tudo e mais alguma coisa menos daquilo que interessa e, sobretudo, com um elemento fundamental para quem não vota à esquerda, que é assim: a direita não tem projeto, a direita não tem líderes à altura, a direita não tem talento, a direita não tem projeto e a direita não galvaniza ninguém. É verdade que eu denunciei tudo o que são os disparates que o Governo tem vindo a fazer, inclusive nos últimos 4 anos. A pergunta que qualquer pessoa tem de fazer é assim: espera aí, com tantos erros e com uma conjuntura tão boa que nos permitia estar a fazer coisas maravilhosas e podemos crescer 4 e 5%, estamos a crescer 1,7%. Mais, como disse há bocadinho, em vez de amortizarmos dívida, vamos a ir a dívida para o futuro. Isto são tudo erros. E a pergunta que muita gente me faz é assim: bom, então mas espera aí, como vocês denunciam tudo isto, quer dizer, já não são assim muitos, porque é que, apesar disto, a esquerda tem estas projeções de voto? Olha, é muito simples. Porque a direita é má. Isto é matéria de reflexão, para quem não vota à esquerda. Quer perceber? Não é quando é que está o problema, e já percebemos, é como é que a gente pode dar a volta a isto. Esse é o grande debate que vai ter que se fazer daqui para a frente. Até porque vêm legislativas e, pela forma como isto está a correr, suspeito que vai ser outra passeata para a esquerda e para a extrema-direita. Bom, o último ponto para dizer o seguinte: eu não sei como é que nós vamos estar na segunda-feira. Não sei se a derrota vai ser... As sondagens dão coisas como uma grande vitória do PS de António Costa, que é António Costa, não é Pedro Marques, e outros dão uma coisa muito próxima. Ou seja, não sei se vai haver pouco chinho, se vai haver pouco chão. Não faço ideia. Segunda-feira estaremos aqui para analisar. Mas há uma coisa que é certa. É bom, sobretudo quem está à direita, iniciar esta reflexão e pensar como é que se pode dar a volta ao problema. Não é porque é imperioso a direita ir para o poder, é porque não há oposição à altura. E como você sabe, quando não há oposição, só se fazem disparates. Cheguei ao final da conversa de hoje. Hoje, pelas 18h30, vamos fazer o Think Tank. Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, quando consigo mais tarde. E quanto a nós, ver-nos-emos na segunda-feira, às 8 da manhã por aqui. Para ao final fica aquele pedido de sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você vê aqui e ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18h30.